Diabetes gestacional, o que que você precisa saber? Eu sou Nutri Elis, estou aqui no Rio de Janeiro participando do Congresso de Diabetes, que é referência na América Latina. Já aproveita e me segue aqui no canal e no Instagram, no @NutriElisFreitas. Então, o que que a gente vai ver hoje sobre o que é o diabetes, como monitorar, o que comer, como comer e o que evitar. Então, lembrando que o diagnóstico ele é médico, que pode acontecer tanto no primeiro trimestre quanto no segundo trimestre, né? Então, uma glicemia no primeiro trimestre igual ou superior a 92 é diagnóstico, e no segundo trimestre, através do teste oral de tolerância à glicose, em que vai se medir a sua glicemia em jejum e após você vai consumir 75 gramas de glicose e vai se medir em 1 em 2 horas. Se uma dessas 3 medidas derem alterada, é diagnóstico de diabetes gestacional. O padrão ouro, um tratamento para ele, é alimentação associada à atividade física. Caso essas duas estratégias elas não consigam ter uma adesão ou por algum motivo não funcionarem, a medicação ela é indicada pelo médico, tanto pelo obstetra quanto pelo endócrino. Então, como funciona a glicemia? A glicemia em jejum, para quem tem o diagnóstico, é importante estar abaixo de 95. Então, eu sempre oriento as minhas pacientes, né, que vêm no acompanhamento comigo, presencial, online, ou mesmo no curso Maternar e Nutrir, que é importante cuidar o jejum, né? Então, de 8 a 12 horas, não extrapolar essa janela, né, da noite para o outro dia. Por quê? Por você estar gestante, o seu metabolismo ele está poupador, priorizando o seu bebê, porque você está formando uma vida. Então, nós temos glicose circulante no sangue e fazemos estoque no fígado e no músculo. Numa restrição, né, a gestação, ela faz com que se recrute glicose do fígado e do músculo para suprir caso na sua circulação ela baixe. Então, não é legal ficar muito tempo em jejum, né? O corpo, num primeiro momento, vai te proteger de uma hipoglicemia. Claro que se isso acontecer muitas vezes, o seu bebê pode vir a ter restrição de crescimento. Então, o jejum precisa ser monitorado. A gente pode fazer o monitoramento via glicosímetro, que é a picadinha no dedo, ou através de um CGM. O que é o CGM? É um monitoramento contínuo de glicose, é um aparelhinho que a gente coloca atrás no braço, assim, coladinho, que tem uma micro agulhinha e tem uma duração de 14 dias na pele, ele pode ser molhado e você consegue ver as suas glicemias de modo contínuo no aplicativo no celular. É uma tecnologia adotada principalmente para quem vai usar insulina, certo? Então, claro que ela tem um custo. Então, a gente tinha o glicosímetro e hoje a gente também tem a disponibilidade no mercado desse CGM. E a gente precisa entender que somos seres vivos. Em jejum, a glicemia, dependendo, ela pode estar baixa ou vai ter uma leve alteração, e após o que se come, e a glicemia vai ser alterada pela alimentação. Claro que tem o fator estresse, o estresse também causa uma alteração de glicemia, assim como na pressão, né? Então, como que a gente faz? Qual é o melhor controle? É o monitoramento, tanto por glicosímetro quanto pelo CGM, né? As minhas pacientes, né, que eu tenho tanto online quanto presencial, eu tenho um aplicativo que elas registram por foto o prato delas, ali eu trouxe um exemplo, e após 1 hora elas vão medir no glicosímetro, ou se elas usam o CGM, elas me mandam um PDF e no próprio aplicativo elas também conseguem registrar a foto, né, no aplicativo desse CGM. As pacientes, né, as gestantes que adquirem meu curso online, eu também dou orientações via WhatsApp sobre o controle de glicemia e qual é o monitoramento que elas precisam fazer. Então, a gente precisa entender que na alimentação ela precisa estar equilibrada, né? Eu estou enfatizando no precisa. Por quê? Aqui no Congresso, se enfatizou muito, que eu já venho falado há muito tempo já, desde que eu tenho Instagram, desde que eu atendo gestantes, então isso pelo menos há 15 anos. Não se faz restrição de carboidrato para diabéticas. Então, não se faz low carb para gestantes.
Então, a indicação mínima de carboidrato é 175 gramas, e quem está dizendo isso é a Sociedade Brasileira do Diabetes. Então, eu não posso consumir esse carboidrato isolado, eu tenho que associar com proteína, eu tenho que ter outro macronutriente, que são gorduras boas, mas elas precisam estar em equilíbrio para que a gente tenha um controle de glicemia efetivo. E para entender, eu vou deixar essa tela maior aqui. O carboidrato, ele se converte 100% em glicose, que é o combustível principal do nosso corpo. No café da manhã ou no lanche, ali eu dei um exemplo, de um pão integral e de um pão francês. O pão integral, 2 fatias, tem 22 gramas de carboidrato, e um pão francês, 28 gramas. Aqui a ideia é associar com proteínas e fibras. Então, eu posso associar com ovo, com peito de frango, colocar saladinha junto, chia, para fazer com que essa glicemia não dispare. O mesmo no almoço, no jantar. O arroz, 4 colheres de sopa, tem uma média de 100 gramas. Essas 100 gramas de arroz tem 25 gramas de carboidrato. E a mesma quantidade de arroz integral tem um pouco menos, tem 23, porque o arroz integral é um pouquinho mais fibroso. Aqui eu dou sempre a indicação de cozinhar o arroz e botar ele para refrigerar. O mesmo serve para o pão. Refrigerem ele, porque esse amido fica mais resistente. Mas sigam associando com fibras e proteínas, certo? Então, se eu consumir arroz no almoço e jantar, e o pão no café da manhã, aqui a gente já tem 122 gramas, ainda está muito abaixo do mínimo. Então, lembrando que esse carboidrato ele vai ser fracionado, pode ter em alguns lanches também. Então, aqui no Congresso se falou que talvez seria indicado em algumas situações de obesidade de se diminuir um pouco o carboidrato da manhã e se fracionar durante o dia, ou dependendo da rotina dessa gestante, de manter a partir do café da manhã, lanche, almoço e lanche da tarde, uma quantidade mais equilibrada de carboidrato e diminuir à noite. Mas em nenhum momento se fala de restrição, de se tirar o carboidrato de alguma das refeições, porque o carboidrato ele é importante para o desenvolvimento do seu bebê e para o bem-estar da mãe. O que comer? Fibras, a quantidade mínima é de 20 gramas. Então, eu costumo indicar para as minhas pacientes de 25 a 40 gramas de fibras. Todas as minhas prescrições são ricas em fibras. Proteínas magras, que são as carnes de origem animal. Aqui eu coloco, porque é o que se indica para gestante, um mínimo de 1,5 gramas de proteína para cada quilo de peso. Então, é muito individual, é de pessoa para pessoa. Gorduras e carboidratos em quantidade e qualidade adequada, e também, como eu falei, o seu fracionamento, as suas quantidades vai ser conforme individualidade. No meu curso eu forneço um plano de cardápio e acesso ao meu WhatsApp para que a gente possa ajustar isso. E como comer? Então, aqui no Congresso se falou bastante sobre isso, eu já venho falando, quem me acompanha lá no Instagram sabe. Então, a ordem de como se come faz muita diferença no controle de glicemia. Então, aqui eu tenho uma figura de um estudo, que essas informações saem de estudos científicos, que se comer o carboidrato primeiro, depois a salada e a proteína, a glicemia vai subir. Se a gente comer a salada, o carboidrato por segundo e a proteína, talvez ela vai ficar menor do que a primeira, mas ainda não vai ser tão baixo. Agora, se a gente consumir a fibra primeiro, depois a proteína e deixar o carboidrato por último, a glicemia não vai disparar, ela tende a ficar mais controlada. E lembrando que aqui eu não mexi em quantidade do carboidrato, eu só modifiquei a ordem. Então, ali na outra figura, eu tenho um exemplo de um macarrão com molho branco, em que ele foi comido isolado, disparou a glicemia já em 30 minutos, e a diferença de se comer uma salada antes e depois se comer o mesmo macarrão, não se fez um pico tão grande. Então, a ordem faz muita diferença no controle. Eu trago um exemplo aqui de fibras, de 20 a 35 gramas, que eu costumo falar para as minhas pacientes, tanto presencial, online ou no curso Maternário Nutrir. Aqui é uma tabela bem sucinta de 3 frutas, que o preconizado é no mínimo 3 a 5, algumas sementes, e ali os vegetais variados que a gente usa no dia a dia, tanto no almoço quanto no jantar, e que a gente pode estar incluindo em algum sanduíche. Então, eu quero chamar a atenção aqui para as sementes. Aqui eu botei o exemplo de 5 sementes. Eu indico pegar 50 gramas de cada uma, dar uma trituradinha, não
virar farinha, mas dá uma leve triturada para que a gente machuque um pouco esse grão, para que se tenha disponibilidade de absorção desses nutrientes, né? Colocar num vidrinho e mantém lá na geladeira. Se tiver um potinho escuro, melhor. E usar de 2 a 3 colheres de sopa dessas sementes trituradas, né? Essas 5 sementes, uma colher de sopa de cada uma delas já tem 11 gramas de fibra. Nas 3 frutas eu já tenho 8 gramas. E se eu associo as frutas com as sementes e mais ali a cenoura, o tomate e o brócolis, a gente já tem 26 gramas. Se eu consigo ter mais variedade de folhas, a gente pode chegar a mais de 35 gramas por dia. Então, assim, não é fácil, mas também não é difícil. É viável, a gente precisa ter organização, né, para ter uma alimentação equilibrada. E o que evitar são os ultraprocessados. Eles só vão prejudicar a nossa glicemia, aumentar o risco de pressão alta e nos causar ganho de peso, porque são alimentos palatáveis, são gostosos, a gente consome em grande volume e acaba não ficando saciado, e isso vai refletir no nosso peso. Então é importante a gente sempre ler os rótulos, eu vou deixar grande aqui de novo, porque uma lista muito grande de ingredientes, às vezes vai ter de 3 a 4 tipos de açúcar ali, né? Além de vários conservantes, aditivos que não são interessantes para esse momento tão especial da vida da gestante, que a gente precisa ler esses ingredientes então e não se atentar apenas à tabela nutricional, tá? Não são as calorias, é a qualidade do que a gente está comendo, em que a gente precisa descascar mais e desembalar menos, né? Se você quer ter mais segurança na sua gestação, acessa ali o meu curso online, que ele é acessível, te dou orientação na gestação, no puerpério, nas cólicas do seu bebê, na amamentação e na introdução alimentar. As fraldas acabam, as roupinhas deixam de servir, mas conhecimento você vai levar para a sua vida e você com certeza vai ter segurança no seu pré-natal e isso vai refletir numa maternidade mais tranquila. Então não esquece de ativar o sininho e me seguir lá no Instagram. Acesse aqui o link da bio e adquira o meu curso online.